Oi, pessoal. Eu finalmente gravei uma, umas considerações, vamos dizer, uma aula que eu estava devendo a vocês, que era, e que eu acho importante, que era sobre aquele capítulo, A Arte Refinada de Detectar Mentiras, do Carl Sagan. E eu acho que é importante porque exatamente pelas discussões que a gente começou fazendo sobre a ciência, a delimitação com outras formas de conhecimento e determinados ataques que a ciência sofre hoje e determinados cuidados que a gente tem que tomar em relação à disseminação de pseudociência e de opiniões, ou seja, de doxa, como diziam os gregos, sobre tudo, sobre todos os assuntos, sem o pressuposto básico do conhecimento. E nesse capítulo eu queria ressaltar e comentar só com vocês, e portanto hoje não creio que seja muito grande essa aula, nem espero que não seja cansativa, as duas listas, vamos dizer, que o Carl Sagan apresenta. Primeiro é o kit de ferramentas, que assim ele chama, né? O kit de ferramentas para detectar a falsibilidade, ou detectar melhor a falsidade ou a inconsistência de determinadas ideias, né, ou apresentadas, mesmo que apresentadas como científicas. E aí ele diz o que existe nesse kit. São ferramentas para o pensamento cético, né? O pensamento cético é aquele que sempre deve nos orientar na ciência, né? Quer dizer, não é possível acreditar tolamente ou acreditar credulamente nas coisas sem antes verificar as condições de formulação do próprio conhecimento, né? O pensamento cético se resume, diz o autor, no meio de construir e compreender um argumento racional e, o que é especialmente importante, de reconhecer um argumento falacioso ou fraudulento. A questão não é se gostamos da conclusão que emerge de uma cadeia de raciocínio, mas se a conclusão deriva da premissa ou do ponto de partida, e se essa premissa é verdadeira. É interessante ele falar isso, né? A questão não é se gostamos da conclusão, é porque hoje em dia, particularmente, as pessoas aderem e são imediatamente seduzidas por ideias que simplesmente são ideias que se gosta. Nossa, eu sempre gostei dessa ideia de que o homem não foi na Lua, eu sempre gostei dessa ideia de que o vírus foi inventado por marcianos, venusianos que estão na Terra disfarçados de cachorro. E daí joga-se né, o exemplo clássico, as pessoas que seguem esse Olavo de Carvalho, que gostam das ideias dele, que não tem a menor pé nem cabeça na maioria das vezes, né? Então, vamos lá. Algumas das ferramentas, segue o Carl Sagan. Sempre que possível deve haver confirmação independente dos fatos. Eu gosto de citar um exemplo de confirmação independente dos fatos. É no seguinte, quer dizer, se dois ou três estudos científicos confirmam que a cloroquina realmente é um tratamento eficaz para a contaminação e os estragos do vírus Covid-19, é importante que não sejam esses três estudos desenvolvidos por produtores de cloroquina. Ou seja, parece uma coisa óbvia. Deve haver confirmação independente dos fatos. Normalmente a ciência trabalha assim, ou seja, vários laboratórios concorrentes, a maioria deles, inclusive laboratórios financiados publicamente, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou na China, concorrem e testam os experimentos de outros laboratórios de maneira independente, de forma a verificar se aquilo realmente é verídico ou não, né? Eu gosto sempre de contar uma história que é o que aconteceu no segundo governo do Bush,
Bush filho, que é o mais estúpido da família Bush, e os republicanos, assim como os negacionistas aqui, inclusive por claros interesses ligados à indústria petrolífera, negavam e negam ainda o aquecimento global, como os idiotas aqui. Todas as pesquisas, indícios e dados que vinham sendo coletados que mostravam as drásticas mudanças climáticas, portanto, eram considerados por eles insuficientes ainda. E para que houvesse um estudo, digamos, independente, o próprio presidente americano coloca como dever, como tarefa para a NASA, uma instituição científica, enfim, que é com verbas, etc., que passe a rigor e verifique todos esses estudos, etc., e encontre a falha deles. Os pesquisadores da NASA trabalharam anos, mais de 2, 3 anos nisso, 4, e no segundo governo Bush vieram a público e anunciaram, depois de verificado todos os estudos, todas as pesquisas, etc., o que nós temos a dizer é o seguinte: é um fato. Né? Então, vejam, quer dizer, esse é o estudo independente, ou seja, a própria NASA foi acionada por um governo negacionista, por um governo republicano, para que contestasse esses estudos. Né? E os cientistas, obviamente, que os cientistas tiveram o compromisso fundamental com a verdade e a ética da própria profissão, né? Não, isso não implica que não se possa, vez ou outra, comprar cientistas. Alguns casos no Brasil têm mostrado isso com relação ao governo e aos médicos negacionistas. Segundo ponto, devemos estimular um debate substantivo sobre as evidências, do qual participarão notórios partidários de todos os pontos de vista. Isso é frequente na ciência, ou seja, as evidências, tem que se debater as evidências, as provas, e para isso é preciso que você tenha o mais diversificado universo de pontos de vista. Né? Por exemplo, se vocês têm um problema em psicologia, em uma questão na neurociência, é interessante que no debate participem psicanalistas, psiquiatras, teóricos comportamentais, etc., para ver se dos diferentes pontos de vista se as evidências resistem ou se algum desses pontos de vista pode encontrar uma falha e desmontá-las. Né? 3. Os argumentos de autoridades têm pouca importância. As autoridades cometeram erros no passado. Voltarão a cometê-los no futuro. Uma forma melhor de expressar essa ideia é talvez dizer que na ciência não existe autoridades, quando muito há especialistas. Então, assim, argumentos de autoridades por serem autoridades, mas o Prêmio Nobel da Paz, inclusive fake news tem usado muito isso. O Prêmio Nobel da Paz falou isso, tal, não sei o que. Olha, continua sendo uma questão a verificar. Seja uma afirmação do farmacêutico humilde da farmácia ou de um prêmio Nobel em Química, ela tem que passar pelos mesmos crivos de verificação. Quer dizer, o fato de ser uma autoridade não dá à afirmação maior ou menor veracidade por si. Seguindo, devemos considerar mais de uma hipótese. Se alguma coisa deve ser explicada, é preciso pensar em todas as maneiras diferentes pelas quais poderia ser explicada. Depois devemos pensar nos testes que poderiam servir para invalidar sistematicamente cada uma das alternativas. O que sobreviver, a hipótese que resistir a todas as refutações nessa seleção, entre as múltiplas hipóteses eficazes, tem uma chance muito melhor de ser a resposta correta do que se tivéssemos simplesmente adotado a primeira ideia que prendeu nossa imaginação. Né? Por exemplo, quando se diz assim, o crime é porque o sujeito é vagabundo e não quer trabalhar. Essa é uma hipótese. Né? Será que essa hipótese, a gente poderia pensar outras hipóteses para testar, quando for testar a questão da criminalidade? O crime é praticado por pessoas sob efeitos de drogas. Terceiro,
outra hipótese, o crime é consequência da exclusão da escola. Quarta hipótese, o crime é resultado de possessão demoníaca. Essa hipótese, essa última seria difícil, mas vamos pensar. Quais as formas de checar essa hipótese? Bom, a primeira coisa que a gente faria sobre a primeira, o crime é resultado de vagabundo que quer trabalhar. Vamos pegar os históricos de vida, históricos de uma amostra na população carcerária e verificar a correlação entre não trabalho e criminalidade. E aí eu posso ver se essa hipótese resiste ou não. Por exemplo, se eu descobrir que mais de 50% da população carcerária é oriunda conformada por pessoas que estavam trabalhando quando cometeram o crime, essa hipótese se torna extremamente frágil. A segunda hipótese, sobre efeito de drogas. Mesma coisa, eu tenho uma população carcerária, tenho os históricos do crime, tenho os processos e posso ver de quantos, numa amostra considerada razoável do ponto de vista estatístico, quantos estavam sob efeito de drogas no momento que cometeram crimes. E aí, outra vez, eu vou ver se tem uma correlação que é significativa ou não. Né? A mesma coisa, testo o nível educacional. Né? E, por fim, quantos casos nos processos tem registrado possessão demoníaca. Eu acho que eu não vou achar nenhum, porque dificilmente um advogado ou um juiz vai aceitar esse tipo de argumentação. Portanto, essa hipótese é imediatamente refutada, porque ela a própria ideia de possessão demoníaca é uma ideia não verificável, né? Seria mais ou menos como a ideia de possessão por alienígenas oriundos de Saturno. E, por fim, eu posso chegar que a hipótese que mais resiste a todos eles é a educação, que ela tem a maior correlação e, ao mesmo tempo, explica o desemprego, porque eu posso chegar à conclusão que aqueles que estavam desempregados ou nunca tiveram emprego e cometeram crimes, na verdade, têm um baixíssimo nível educacional e, portanto, são alijados do mercado de trabalho. E posso descobrir que os que, inclusive, entre os maiores usuários, o grupo de usuários de drogas também tem um histórico de exclusão escolar. E, bom, então, a hipótese mais eficiente é a que relaciona a criminalidade e a educação. Esse exemplo que eu estou dando aqui é mais no sentido de entender como é que funciona isso de você considerar mais de uma hipótese e botá-las em competição, né? Devemos quantificar. Se o que estiver sendo explicado é passível de medição, de ser relacionado a alguma quantidade numérica, seremos muito mais capazes de criminalizar entre hipóteses concorrentes. Veja, no exemplo que eu dei anterior, o que eu fiz? Peguei uma amostra e quantifiquei. Quantificar é muito importante, porque se você pode quantificar o número de pessoas com distúrbios psíquicos que estão sendo atendidas mês a mês num centro de referência e pode identificar que está tendo um aumento muito grande. E se você puder, se você quantificou esse aumento, você pode ter uma hipótese, quantificar também a origem, de onde vêm essas pessoas, com o que elas estão trabalhando, de que região elas são. E pode, dessa forma, através da quantificação, você pode chegar a uma hipótese muito segura de que o sofrimento mental está sendo consequência do uso dessas pessoas, são trabalhadores rurais que estão usando uma quantidade enorme de agrotóxicos no seu dia a dia de trabalho. E isso também pode ser verificado pelo quanto de agrotóxico que os lugares já fazendas estão comprando. Então a quantificação é sempre importante, né? Quando você diz, aumentou, a criminalidade está aumentando muito, às vezes um crime que choca todo mundo, dá a impressão de que, nossa, estamos vivendo num descontrole. Mas quando a gente quantifica, a gente vê que aquele crime
é ponto fora da curva, né? É ponto fora da curva. Na verdade, a criminalidade não está disparando, nem nada, né? Sempre o que é vago, o que é qualitativo, é suscetível de muitas explicações, né? E por isso que as pessoas, as fake news, ou citam números falsos, ou não citam números, né? Falam simplesmente com teorias conspiratórias, tal, tal. Se é uma cadeia de argumentos, todos os elos da cadeia têm que funcionar, né? Ou seja, você não pode ter um elo. Isso é muito comum nas teorias da conspiração, né? Se vocês forem ver, se vocês analisarem, vocês vão ver uma passagem, um elo da cadeia que não funciona, que não se sustenta, né? Né? Quando você tem uma premissa e até chegar à conclusão, é uma cadeia de raciocínios que tem que ser todo ele sustentável, né? Sempre nós devemos perguntar se uma hipótese não pode ser, em princípio, falseada. É o princípio da falseabilidade de um cara chamado Karl Popper, que é extremamente importante. O que não pode ser falseado não pode ter existência dentro da racionalidade científica, né? É o que eu disse sobre possessões demoníacas, não pode falsear isso. Não tenho como fazer um teste para surpreender, para ver se são ou não são possessões demoníacas. Claro que eu sei que nas igrejas hoje pentecostais vários atores são pagos para fazer isso, é muito show, muito espetáculo e tal, mas exatamente isso não é possessão demoníaca, é show e espetáculo. Então, eu dizer que os marcianos estão entre nós, e eu digo, como que eu preciso verificar isso? Você não pode verificar porque os marcianos são invisíveis e não se deixam ver. Então, não há, entende? Isso não é falseável, né? Os experimentos de controle são essenciais. Por exemplo, se alegam que um novo remédio cura uma doença em 20% do caso, temos de nos assegurar se uma população de controle, ao tomar um placebo pensando que ingere a nova droga, também não experimenta uma cura espontânea da doença em 20% das vezes. Isso nós vivemos, agora quem acompanhou esse delírio da cloroquina, um delírio interesseiro, um delírio criminoso, levado a cabo por governo e cúmplices, viu isso, né? Como é que a questão do controle essencial, na hora que o mundo inteiro, surpreendido por uma campanha pró-cloroquina feita por negacionistas, começou a pesquisar isso, viu, através de controle, viu a ineficácia. Né? Viu que várias das pessoas que achavam que tinham melhorado por causa da cloroquina, na verdade melhoraram pela água, por qualquer coisa, mas não melhorariam sem a cloroquina, porque descobriram que 80% 80 e poucos por cento dos casos são assintomáticos e evoluem naturalmente, evoluem melhor com ou sem cloroquina e mais, e fazendo testes com placebo, viram que a eficácia da cloroquina é igual ao do placebo, ou seja, isso é importantíssimo, né? No kit de surpreender mineiro, né? E aí ele fala do método duplo cego, que vocês devem ter ouvido falar muito nessa discussão que graçou no país sobre vacina, sobre cloroquina, sobre ivermectina, esses delírios falsos. Então vejam, essas questões, se vocês puderem reler e tê-las sempre em mente, é um kit de ferramenta fundamental, sobretudo nos dias de hoje, para a gente manter um certo padrão de racionalidade no nível de conhecimento que nós cremos e que nós divulgamos, né? E incorrer o mínimo possível em crendices que
e que podem, não, algumas são inofensivas, mas podem causar problemas sérios quando se trata de saúde pública, por exemplo, ou mesmo quando se trata de certas coisas, certos aspectos da nossa vida. Muitas vezes pessoas atrasam ou destroem a própria vida baseado em crendices, né? Recentemente o caso surpreendente de um cidadão americano, pai de família, um homem pacato tal, que acreditou, embarcou completamente nas teorias do QAnon, aquelas teorias de que existe uma conspiração de pedófilos para tomar o mundo, etc., e que a Hillary Clinton seria uma das líderes dessa conspiração, e ele se reuniu no porão de uma pizzaria tal. É uma pizzaria tipo cadeia McDonald's, que essas construções nem tem porão, elas são feitas sobre coisa. Esse senhor, ele pegou uma arma, mais de uma arma, tal, e falou: eu vou acabar com isso de uma vez por todas, pela minha filha, pela minha família, pelo meu país, tal, e viajou, atravessou vários estados, eu não sei exatamente onde, até chegar nessa cidade onde a conspiração dizia que a pizzaria ali que eles se reúnem, entrou nessa pizzaria armado e falou: leve-me ao porão. Os caras falam que não tem porão, ele não sei o que, não sei o que. Resultado, ele foi preso, respondeu processo e vai pagar 5 anos de cadeia. Ou seja, vejam como a crendice pode fazer um estrago, né? Nas nossas vidas. Então é isso. E aí, o autor segue dizendo o seguinte: isso eu acho que a gente deve colar na nossa geladeira ou em algum lugar no azulejo do banheiro, todo dia de manhã, quando estiver escovando os dentes, ler. Além de nos ensinar o que fazer na hora de avaliar uma informação, qualquer bom kit de detecção de mentiras deve também nos ensinar o que não fazer. Ele nos ajuda a reconhecer as falácias mais comuns e mais perigosas da lógica e da retórica. Muitos bons exemplos podem ser encontrados na religião e na política, porque seus profissionais são frequentemente obrigados a justificar duas proposições contraditórias. Entre essas falácias estão, e aí ele começa, o argumento ad hominem, que vem da expressão latim que significa ao homem. É quando atacamos o argumentador e não o argumento, né? Por exemplo, a reverenda doutora Smith é uma conhecida fundamentalista bíblica, por isso não precisamos levar a sério suas objeções à evolução. Não, não é por isso. É porque as objeções à evolução dessa reverenda não subsiste ao crivo mínimo de racionalidade ou de falsibilidade, etc, etc. Ou seja, o criacionismo não deve ser levado a sério, não porque ele é uma criação de religiosos fundamentalistas, mas porque a lógica do criacionismo é repleta de falácias internas e ela não resiste à prova das evidências dos fatos. Portanto, também nós devemos, isso é uma forma de respeitar também nos diálogos, respeitar o nosso opositor, ou seja, e hoje, mais do que tudo, nós precisamos exercitar isso como tolerância. Quer dizer, não é, tirando a idiotice suprema, os exemplos raivosos, quando uma pessoa fala alguma coisa absurda, uma coisa como cloroquina e defende isso, você é bolsonarista, então não adianta. Dentro do possível, se a pessoa for aberta ao diálogo, nós devemos ajudá-la a analisar os argumentos que ela está colocando, menos de desfazer os argumentos pelo fato dela ser quem é. Não é verdade? Isso, obviamente, se a pessoa for de boa fé. Porque com fanáticos é impossível argumentar, né? Novamente, o argumento de autoridade. O argumento de autoridade também é uma falácia, ou seja, como isso foi dito por fulano, então isso é verdade. Um exemplo poderia ser
é o que ele dá aqui: o presidente Nixon deve ser reeleito porque ele tem um plano secreto para pôr fim à guerra no sudeste da Ásia. É engraçado que muitas pessoas que votaram no Bolsonaro argumentavam que ele tinha ideias, embora não falasse, mas ele ia fazer não sei o que, ele tinha tal não sei o que. No exemplo aqui, mas como era secreto, o eleitorado não tinha meio de avaliar os méritos do plano. Ou seja, o argumento se reduz a confiar. Né? Grande parte do eleitorado do atual presidente fez isso, né? Se satisfez em confiar que ele tivesse realmente planos que 3 anos depois a realidade mostrou jamais terem existido e não existirem até o momento, né? Plano para nenhuma das áreas. Ainda hoje, no dia de hoje, dezenas de funcionários responsáveis pela organização do Enem, no INEP, pediram demissão. Está o caos que está naquilo. Argumento das consequências adversas. Veja se vocês já ouviram uma coisa parecida. Deve existir um Deus que confere castigo e recompensa. Por quê? Se não existisse, a sociedade seria muito mais desordenada e perigosa, talvez ingovernável. Ou o réu de um caso de homicídio amplamente divulgado pelos meios de comunicação deve ser julgado culpado. Caso contrário, será um estímulo para os outros homens matarem as suas mulheres. Isso aqui foi claramente usado na Lava Jato, né? Quer dizer, o réu deveria ser culpado porque se ele não fosse culpado, então isso seria um estímulo para a corrupção. Quer dizer, ele não deveria ser culpado porque havia provas e havia evidência clara da participação. Não, nenhuma delas, todas elas foram... prova nenhuma. Qualquer pessoa que leu a sentença contra o Lula, por exemplo, vê isso, e contra outros também que estavam envolvidos no processo e tal. Mas foi esse negócio. É o que se chama do argumento das consequências adversas, né? que é extremamente perigoso. Né? Deve existir, claro que existe Deus, porque se não existisse Deus, o mundo seria um caos. Quem disse isso? Como é possível dizer isso? Né? Então, a pressuposição de consequências adversas que ocorreriam caso não seja verdade aquilo que você acredita, não é sustentável, logicamente. Apelo à ignorância. Esse é especial para os dias de hoje. A afirmação de qualquer coisa que não provou ser falsa deve ser verdade. Teve uma deputada bolsonarista, uma dessas delirante, foi aquela de São Paulo. Essa gente é tão coisa que eu esqueço o nome. Que ela, inclusive, colocou isso no Twitter. Não tem... Os outros é que tem que provar que a cloroquina não faz eficiência. Não é eficiente. Ou seja, é a inversão, é o apelo à ignorância. Ou seja, não, mas canguru não voa. Não, voa sim. Então me mostre um canguru voando. Não, você que tem que me mostrar que o canguru não voa. Né? Esse é um tipo de argumento que, nos dias de hoje, pelos negacionistas e por esses que espalham a confusão, espalham o caos no mundo, é um argumento que tem sido muito, muito colocado, né? Muito apresentado como forma o apelo à ignorância. E o apelo à ignorância, eu queria completar, ele tem uma coisa sedutora porque ele é extremamente ocioso. Ele não dá trabalho para a pessoa que quer partilhar essa crença, né? Porque a pessoa transfere o trabalho da prova para quem o contesta. Né? Então ele pode afirmar tudo. Prove que eu não tenho razão. Prove que o homem foi na Lua. Aí você diz, não, tem todo... Não, isso tudo é uma conspiração. Mas, não, mas as teorias da conspiração são assim, né? As teorias, as chamadas teorias da conspiração, não é que não exista, não é que não existe conspiração. A CIA, os serviços secretos do mundo inteiro, o serviço secreto da Inglaterra, o serviço secreto da França, durante o colonialismo e tal, cada vez que saem documentos
documentos secretos da CIA, que pela lei americana de tempos em tempos tem que se tornar públicos. É impressionante o que você vê, como eles conspiraram para derrubar governos, etc, etc. O serviço secreto da União Soviética e da Rússia conspira e trabalha na derrubada de governos, etc, etc. Ou seja, conspiração existe, a real, e ela pode ser identificada, mas ela é identificada, nós podemos identificar. Hoje nós sabemos que o Departamento de Estado americano, a CIA e tal, participou ativamente da conspiração para o golpe militar de 64, que teve como consequência 21 anos de ditadura, uma ditadura atrasada e violenta no Brasil, autoritária. Hoje nós sabemos, porque as provas estão a público. Vieram a público, estão todos nos arquivos da CIA, do Departamento de Estado americano, inclusive gravações do embaixador americano no Brasil, as gravações, as provas para quem, inclusive militares que receberam dinheiro, subornos para apoiar o golpe, etc, etc. Isso é diferente. Agora, quando essas teorias da conspiração, eu digo essas QAnon, essas teorias da conspiração, a Terra plana, tal, que tudo é uma conspiração, que tentaram convencer a gente que ela era redonda, não sei para quê. E, enfim, isso é preciso diferenciar. Existe conspiração, instituições, empresas, grupos econômicos poderosos têm serviços de informação e criam conspirações para isso, para dominar o mercado ou para dominar um país e o mercado de um país, etc, etc. O colonialismo é repleto de histórias assim, né? O imperialismo faz isso. Então, seguindo aqui no autor, apelo à ignorância. Alegação especial é um outro tipo de raciocínio, frequentemente para salvar uma proposição em profunda dificuldade teórica. Por exemplo, como um Deus misericordioso pode condenar as gerações futuras a um tormento interminável só porque, contra suas ordens, uma mulher induziu um homem a comer uma maçã? Alegação especial. Você não compreende a doutrina sutil do livre-arbítrio. Você não compreende o mistério da Santíssima Trindade. Muitas vezes, assim, eu lembro na minha época, assim, marxistas, tal, não sei o que, quando a gente falava, mas como é possível que todas as experiências dos países socialistas existentes tenham marxistas que falavam, não, nenhum desses é o socialismo verdadeiro. Como é possível que todos esses existentes se digam socialistas, marxistas, seus governos, e nenhum seja verdadeiro? Eles dizem, você não entende a teoria marxista. Né? Quer dizer, no fundo, é um misto de argumento. A alegação especial é uma tentativa de transferir, né? Responder um questionamento com uma suposição que, de certa forma, devolve ao outro a ignorância. Ou seja, você está perguntando isso porque você não conhece. Sim, então, mas me responda, então. Né? Dentro da teoria tal. Quer dizer, a alegação especial, por si só, não se sustenta. Né? Se eu não conheço a teoria do livre-arbítrio, me diga como que a teoria do livre-arbítrio, na teologia católica, explica uma coisa dessa, que milhares de pessoas tenham sido condenadas por causa de um casal original e de uma maçã que, enfim, ou seja lá, o que essa maçã depois tenha provocado no comportamento da Eva e do Adão. Petição de princípio, outra forma de que a gente deve avaliar e ver se não é isso que a gente está caindo. Devemos instituir a pena de morte para desencorajar o crime violento. Isso é a coisa que mais a gente ouve. Mas no dia que tiver pena de morte, tem que ter pena de morte, porque aí os caras não vão fazer isso que fazem. Uma pergunta, a taxa de crimes violentos cai quando tem pena de morte? Onde tem pena de morte caiu? Historicamente, a pena de morte conseguiu reduzir? Quando você vai verificar, você vai descobrir, esses tiozão de WhatsApp que falam isso iriam descobrir, impressionados. Obviamente eles não iam acreditar, iam dizer que isso é conspiração e tal, porque fanáticos são assim, mas eles iam ver que não. Que pelo contrário, estados americanos que têm a pena de morte, alguns deles têm taxas de criminalidade maior
do que outros, e que, portanto, não é a correlação entre existir pena de morte e a criminalidade não é negativa, positiva por si mesma. Ela pode, inclusive, ser negativa, ou seja, quanto maior a aplicação da pena de morte, maior a criminalidade. Seleção das observações. Isso é aquele caso que você seleciona só as evidências que confirmariam o seu raciocínio e se recusa a analisar todas as evidências que são contrárias. Isso é muito comum, né? Seria um pouco raciocínio, discussão de torcedor, né? O torcedor, ele só fala dos campeonatos que o time dele ganhou, não fala de todos o que perdeu, porque o que vale na discussão com outro time é comparar as vitórias, não as derrotas, né? Proporcionalmente, um time pode até ter mais vitórias, mas também pode acontecer ter muito mais derrotas, mas isso não importa, porque não está ali em mérito isso, né? Estatística dos números pequenos. Gente, isso a falácia mais recorrente que a gente faz no nosso exercício de sociologia, de ciência política espontânea. O que são os números pequenos? É aquele negócio de você dizer, os paulistas são grossos. Por quê? Nossa, uma vez eu estava em São Paulo, fui pedir uma informação, o cara me deu uma patada e não me deu a informação. Um caso. Isso é uma estatística dos números pequenos. Cariocas são malandros. Por quê? Porque eu conheci um carioca uma vez. Né? Claro que nós tendemos, a nossa cabeça generaliza por uma necessidade de orientação básica, cognitiva. Então nós tendemos a estabelecer generalizações a partir de experiências. Né? Mas, embora nós tendamos a fazer isso, e isso emocionalmente tem um valor importante, isso não pode sustentar afirmações de verdade. Né? Não, essas pessoas que estão na rua aí, que ficam pedindo dinheiro, mendigo, na verdade é tudo para tomar cachaça. Por quê? Ontem mesmo eu estava no bar, o cara veio pedir dinheiro para mim com um bafo de cachaça. Entende? Quer dizer, a estatística essa generalização foi usada no começo, muita gente estava usando assim, os bolsonaristas estavam usando assim, você acredita nesse negócio de Covid? Você conhece alguém que morreu de Covid? Eu respondi, olha, eu não conheço ninguém que morreu de queda de avião, no entanto, eu sei que existe queda de avião e muita gente morre. Aí a pessoa ficava parada, quer dizer, mas veja, se eu não conheço, não existe. Os números que estão que são passíveis do nosso conhecimento são sempre pequenos. Né? Muitos se dizem assim, você acredita em pesquisa política? Porque, obviamente, que tem muito instituto fajuto, não vou defender isso tudo, mas o argumento de que você já viu alguém que respondeu, bom, eu já. Né? Eu já vi mesmo, mas assim, por coincidência, poderiam ter visto, porque ela sempre trabalha com uma amostra que não necessariamente chega no teu grupo de referência. Né? Então a estatística também é isso. Agora, como eu não conheço ninguém, então isso não existe, é a estatística dos números pequenos. Né? Isso é uma falácia clássica. Né? E isso é o problema da compreensão errada da natureza da estatística. Né? Porque muita gente não entende que aquela coisa simples, que para fazer um exame de sangue você não precisa tirar o sangue inteiro do teu corpo. Você tira uma amostra que é calculada e é sabida por métodos científicos que é suficiente para representar o corpo inteiro, é uma amostragem. A mesma coisa em ciências sociais, em ciência política, as pesquisas que se fazem, ou em demografia, etc. Você tem cálculos de representatividade, né? Eu vou pular algumas para ir mais rápido, porque eu quero falar das mais interessantes.
Outra falácia é uma que em latim se diz post hoc ergo propter hoc. Expressão latina que significa aconteceu após um fato, logo foi por ele causado. Isso é muito comum, né? As pessoas pensaram assim, não, se ele antes das mulheres terem o direito de votar, não havia armas nucleares. Os bolsonaristas fazem muito esse argumento, né? Antigamente, antes dos comunistas aparecerem, não havia homossexual. Quer dizer, claro que as duas é mentira, mas porque sempre houve homossexuais, mas mesmo se fosse verdade, o fato de uma coisa e outra não tem nenhuma relação com a outra, né? Então você estabelece relações assim porque você, enfim, é o cultivo da mentira, né? Então se você estiver atento a esse tipo de coisa, você fica mais apto a debater e a interpretar a correção de certos raciocínios que estão se apresentando a você, né? Pergunta sem sentido, essa é ótima, né? O que acontece quando uma força irresistível encontra um objeto imóvel? O que acontece? A pergunta não tem sentido, porque uma força irresistível não pode se deter diante de um objeto imóvel, porque se ela é irresistível, nada é imóvel diante dela, né? Exclusão de meio termo ou dicotomia falsa é quando você cria ou é uma coisa ou outra, ou você é comunista ou você é bolsonarista, né? Ele mesmo fala aqui um exemplo que a gente tem ouvido demais: ame o seu país ou odeie-o. Brasil, ame ou odeie-o. Não vou nem amar do jeito que ele é, porque é um país injusto, um país cruel, um país patriarcal, um país repleto de desigualdade, e também não vou deixá-lo, pelo menos não agora, e também não vou odiá-lo, não se trata disso, né? Então quando você exclui o meio termo num debate, você está criando falsa dicotomia, né? Declive escorregadio relacionado à exclusão do meio termo, esse é muito bom. Aí ele dá esse exemplo: se permitirmos o aborto nas primeiras semanas da gravidez, será impossível evitar o assassinato de um bebê no final da gravidez. Veja, você tira o meio termo e põe o que eles chamam de declive escorregadio, ou seja, um argumento que escorrega para uma situação completamente absurda. Quem disse isso? Se o Estado proíbe o aborto até 9º mês, logo estará nos dizendo o que fazer com os nossos corpos no momento da concepção. Também não. O bolsonarismo é repleto, hoje em dia a direita é repleta desse tipo de raciocínio que confunde as pessoas exatamente porque é falacioso, mas as pessoas desatentas não examinam a falácia interna ao argumento, como que o argumento não é sustentável, porque não é nenhum argumento, né? Confusão de correlação e causa. Um levantamento mostra que é maior o número de homossexuais entre os que têm curso superior do que entre os que não o possuem. Portanto, a educação torna as pessoas homossexuais. Vejam, a confusão de correlação e causa. Quer dizer, o fato de haver mais homossexuais com ensino superior não quer dizer que o ensino, a educação causa homossexualidade. Pelo contrário, o que a gente sabe hoje é que mais essas pessoas têm acesso a vida e a rotina de estratos sociais que são mais tolerantes à homossexualidade, e, portanto, elas podem exercê-lo de maneira mais aberta, né? Ou seja, o fato... enfim, ele fala, os terremotos andinos estão correlacionados com as maiores aproximações do planeta Urano. Portanto, o planeta Urano é a causa dos terremotos. Isso é muito comum no pensamento olavista lá, que ele faz esse tipo de coisa, né? Que ele vem da astrologia, que usa e abusa desse tipo de coisa, que é a confusão de correlação e causa. Duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo sem ter nenhuma relação causal.
né? O espantalho, quer dizer, aí é caricaturar uma posição para tornar mais fácil o ataque. Por exemplo, o cientista supõe que os seres vivos simplesmente se reuniram por acaso. Não é isso que o cientista supõe, né? Quando um religioso fala isso, o Malafaia é mestre em usar esse tipo de argumento caricato, é a forma de você reconhecer como isso não é um argumento. É pura caricatura, né? Ele dá um outro exemplo aqui, que os ambientalistas se importam mais com corujas e anhingas pintadas do que com gente. Mentira, os ambientalistas se preocupam com a coruja porque ela tem um impacto muito grande no ecossistema como um todo e, portanto, afeta a nós. E hoje nós estamos vendo como é que a nossa surdez de décadas para isso está nos levando a um caos, ao fim do mundo, né? Evidência suprimida, né? Ou meia-verdade, né? Esses abusos do governo pedem uma revolução, mesmo que não se possa fazer uma omelete sem quebrar alguns ovos. Sim, mas será uma revolução que causará muitos mais mortes do que o regime anterior? O que sugere a experiência de outras revoluções? Ou seja, quando você tira uma parte da verdade, esconde uma parte da verdade, você chega a conclusões equívocas, né? Então é isso. Conhecer a existência dessas falácias lógicas e retóricas completa o nosso conjunto de ferramentas. Como todos os instrumentos, o kit de detecção de mentiras pode ser mal empregado, aplicado fora do contexto, ou até usado como uma alternativa mecânica para o pensamento. Mas, aplicado judiciosamente, pode fazer toda a diferença do mundo, ao menos para avaliar os nossos próprios argumentos antes de o apresentarmos aos outros, né? E eu diria, e ao avaliarmos nossos próprios argumentos antes de nos entregarmos também a crenças absurdas que hoje são propagadas de forma massiva através das redes sociais. Então, é isso que eu fiquei devendo para vocês, isso que eu queria retornar nesse capítulo, é o capítulo 12 do livro do Carl Sagan, e esse kit de ferramentas, eu diria a vocês, leiam de novo, leiam com atenção, se tiverem dúvidas, se tiver algum tipo de falácia que vocês não estão entendendo, pesquisem o que é falácia, pesquisem o que é silogismo, e vejam que a lógica, que é aquela coisa que os gregos começaram a sistematizar, e os árabes, etc., há muito tempo atrás, a lógica é uma investigação sobre as condições da enunciação do pensamento, né? Do pensamento razoável, do pensamento com sentido, né? E ela é importantíssima. Ela é importantíssima. Nos dias de hoje nós temos que nos agarrar a ela para não sermos tragados por essa onda de ignorância e lógica avassaladora que tem sido disseminada propositalmente no mundo inteiro por várias instituições, todas elas ligadas, sem exceção. Óbvio que tem outras instituições, eu ia dizer todas as ligadas à extrema-direita, sem exceção, e já corrijo, é claro que eu quero dizer dessa onda hoje que tem grande divulgação nas mídias sociais e está sendo feita de maneira orquestrada. É óbvio que tem uma série de teorias da conspiração, maluquices por aí, de seitas, etc., que não tem a ver com a extrema-direita, são absolutamente absurdas, mas também não tem não possui uma estrutura, nem tem uma estratégia de divulgação em massa da mentira. Ok? Então, vou subir essa aula, colocar lá para vocês, e amanhã, terça-feira,
amanhã, dia 9, né? A gente se encontra para uma aula presencial. Tchau.